Boa noite, Rede Jovem! Poxa, é muito legal estar aqui. Amo essa rede, amo essa vibe que tem aqui. Amém. Fica em pé comigo aí um pouquinho. Vamos orar. Quem me conhece sabe que eu sempre falo, eu gosto de orar em pé. Verdade? Você fica ativo. Curva tua cabeça, fecha teus olhos. Senhor, nós clamamos pela tua presença ativa nesse lugar, nessa noite. Que o teu Espírito Santo esteja aqui no meio de nós. Que Jesus Cristo já esteja passeando no meio da igreja, trazendo convicção, Senhor, em nossos corações, de que a tua palavra é verdade. E que só a verdade pode nos libertar. Que nós possamos ser encontrados pela tua bondade, conforme cantamos essa noite. Tua bondade está correndo atrás de mim. Senhor, em nome de Jesus, que nós podemos ser achados por Ti, atraídos por Ti. Em nome de Jesus, podemos ser transformados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode sentar? A gente tem um jeito de se apresentar, às vezes, que ele fala, né? Para quem não me conhece, meu nome é Hugo, mas para quem me conhece também é Hugo, tá bom? Então, para quem me conhece, meu nome é Hugo, para quem não me conhece também é Hugo, não muda se você me conhece ou não. Sem mais delongas, abre tua Bíblia comigo aí no livro do Evangelho do apóstolo Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Já deixa a tua Bíblia aberta aí que a gente vai caminhar por esse capítulo hoje. Quem aqui, não precisa levantar sua mão, só dá uma abanadinha na cabeça assim para eu poder te ver. Quem aqui já se estressou com alguém da sua família? Quem aqui já se irritou com alguém da tua família? Quem aqui já sofreu com alguém da tua família? Quem aqui já passou alguma perda na tua família? Quem aqui passou luto com alguém da tua família? Quem aqui chorou com alguém da família? A família é um lugar que a gente tem muitas emoções, não é verdade? Eu vou trazer essa noite uma notícia para você. Você não está sozinho. Jesus Cristo, o próprio Cristo, passou por situações assim. E nós vamos caminhar na vida de Jesus hoje. Nós vamos mostrar que Jesus, ele passou por estresse, ele passou por cansaço, ele passou por fadiga, ele passou por emoções, ele passou por luto, ele passou por dor. Ele passou por situações extremas, tanto de alegria como de tristeza, e tudo isso no capítulo 6 do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, no capítulo 6, para mim, eu chamo ele do capítulo do estresse e do cansaço. E muito desse estresse, desse cansaço aqui de Jesus Cristo nesse lugar, está relacionado com a família dele. Está relacionado com coisas que aconteceram na família dele. E rede, cansaço, estresse, são males que estão aí e nos atingem com uma frequência maior até do que a gente queria. Quem aqui está cansado? É engraçado que ainda é meio do ano e a gente já está cansado. Eu tenho que falar isso. Parece que eu estou com o cansaço de dezembro já. Já estava precisando de férias na praia. Não é verdade? Né, Udi? Eu estou precisando de férias na praia. Esse ano parece que está pesado. A gente vem de uma pandemia aí, 2 anos, ainda não acabou. Já estamos entrando no 3º ano disso. Todo mundo aqui sofreu, todo mundo passou por isso. Então são situações que vêm atacando a gente mais do que a gente gostaria. Se você vai olhar aqui na vida de Jesus, você vai ver que ele está passando por um momento, capítulo 5 aqui do Evangelho de Marcos, você vai ver que é um momento de muita intensidade. Jesus vem fazendo um monte de milagre, cura uma mulher enferma, ressuscita a filha do Jairo, ele vê um monte de coisa acontecendo.
Ele vem nessa atividade espiritual, ele vai vendo o reino de Deus se movendo, ele vai vendo as coisas acontecendo, aonde ele vai, milagres estão acontecendo. E de repente a gente chega no capítulo 6 e fala assim, tendo Jesus partido dali, ele tinha acabado de ressuscitar uma menina de 12 anos tinha morrido. Ele vai lá, ele ora com aquela menina, ele fala, Talita, cumi, que quer dizer, menina, levanta-te. A menina se levanta, então tem uma série de milagres acontecendo. E aí Jesus sai dessa situação de milagres. Ele fala, e a Bíblia fala, partindo dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo, de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada e como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias vizinhas a ensinar. Jesus está vindo de um momento de intensidade espiritual e ele vai então para casa. Quantos aqui moram fora da sua terra? Eu sou de Miracema, lá no interior do Rio de Janeiro. Criado em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. Estou aqui em Curitiba há 25 anos. E eu sei que sempre há uma expectativa, tanto dos meus parentes lá, como dos meus amigos de lá, para que eu retorne lá. E há uma expectativa no meu coração também. Sempre fico pensando, falo com a minha esposa, será que algum dia eu vou lá em Friburgo ainda? Será que algum dia eu vou em Miracema ainda? Há uma expectativa, e Jesus está passando por esse momento, onde o ministério dele está crescendo, está sendo reconhecido. E ele chega então na terra dele. Quem que está ali na terra dele? A família dele. Seus familiares estão ali. As crianças que cresceram com ele. Provavelmente alguma menina que gostou dele na escola. Algum menino que ele jogou futebol, a turma do truco. A molecada da rede jovem. Está ali. Que ele já não vê há muito tempo. Quem está ali? Provavelmente aquele que deu uma rasteira nele no futebol. São aquelas pessoas que conhecem ele, que brincaram com Jesus, que sabem quem ele é, conhece o pai, conhece a mãe, conhece os irmãos. São aqueles vizinhos que provavelmente reclamou um dia que ele estava escutando a música muito alta. São aquelas pessoas que verdadeiramente o conhecem, que viram ele crescer. E ele chega nesse lugar com essa expectativa, eu vou chegar lá na minha terra, e Deus vai operar todos esses milagres que nós temos visto, ressuscitar pessoas. Eu conheço a dona Maria, e eu sei que ela tem uma necessidade, minha vizinha. Eu conheço a dona Janete, e eu sei que ela precisa de um milagre. E ele vai lá, e o que acontece? Ele vai num sábado, ele começa a ensinar na sinagoga, e ele está ali ensinando. Olha o que fala, chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo. Queridos, esse pedacinho aqui, o versículo do capítulo 6 aqui, o versículo 2, até o versículo 3, o versículo 2 ao versículo 3, ele conta uma história muito triste. Ele conta uma história que vai da maravilha ao escândalo, em apenas 4 perguntas. A Bíblia fala, e eles se maravilhavam dele. Olha como começa ali o versículo 2. Passou a ensinar, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo, e aí vem 4 perguntas. De onde vem a este essas coisas? Primeira pergunta. Segunda pergunta, que sabedoria é esta que lhe foi dada? 2 perguntas boas. Estão exaltando as obras, estão exaltando a sua sabedoria. Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Entrou a dúvida. Estão percebendo? Começou a descer o nível das perguntas. E aí vem o pior de tudo. Não é este o carpinteiro, filho da Maria? Seus irmãos, Tiago, não vive aqui com a gente? Suas irmãs não estão aqui no nosso meio? E essas perguntas fizeram da maravilha ao escândalo. E Jesus então ele vai falar uma frase muito triste. Não há profeta senão na sua própria casa. Por isso que eu falei, Jesus ele passou por estresse com a sua casa também. Com a sua terra, com os seus familiares.
com sua parentela. Quem que estava ali questionando ele? Eram os seus amigos de infância. Eram aqueles que cresceram com ele. Seus primos. Você vê que eles conhecem a mãe dele, ó. Quem é esse cara? Não é o filho da tia Maria? Muitas vezes eu e você nos sentimos assim dentro da nossa casa, rejeitados, comparados. Quem é esse cara? Olha o irmão dele não foi embora, o irmão dele ficou aqui, está servindo a comunidade, é um bom vereador, faz almoço comunitário. Esse aí quem é? Foi embora, agora está querendo voltar, está querendo fazer o que aqui? Comparações que machucam o coração da gente. Rejeição. Jesus fica triste. Olha a tristeza que está no coração dele. Não há um profeta sem honra a não ser na sua própria terra. E a Bíblia fala, ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Gente, ele vinha de um ministério. O ministério dele estava num crescente. Estava ressuscitando criança. Quem aqui quer ressuscitar criança? Eu não quero que nenhuma criança morra. Para eu ressuscitar uma criança tem que morrer uma criança, né? Mas eu não quero que nenhuma morra. Mas se morrer, quem dera se eu tivesse a oportunidade de orar e ver uma criança ressuscitar. E aí ele chega na terra dele, no meio dos seus parentes, no meio dos seus queridos. E o que ele encontra? Rejeição. Comparação. É humilhado. E é isso que Jesus está passando. E ele vem trazer para nós uma mensagem essa noite. E é uma mensagem que vai impactar o teu coração, assim como tem impactado a minha. Não importa o que vão pensar de mim, eu vou continuar cumprindo o propósito que Deus tem na minha vida. Hoje foi falado aqui nesse lugar uma frase que me impactou já logo na oferta. A renúncia de hoje é a recompensa do amanhã. Essa frase já me impactou. E a Bíblia fala que Jesus Cristo ele sai dali daquele lugar. E a Bíblia vai falar, não pôde fazer ali nenhum milagre no versículo 5. E admirou-se da incredulidade deles, no versículo 6. Contudo, ainda assim, mesmo sofrendo rejeição, mesmo passando pela dor de ter sido rejeitado na sua casa, na sua terra, ainda assim, ele saiu e continuou ensinando. Essa é uma lição muito importante para mim e para você. Não importa o que falam de você, não importa o que a tua casa pensa de você, não importa a dor, não importa a rejeição, não importa aquilo que você tem passado no teu coração, não importa as feridas. Jesus Cristo ele tem cura, ele tem unção, ele tem um óleo, ele tem um bálsamo, ele tem uma palavra, vai e continua, indo e fazendo discípulos, ensinando-os a guardar as coisas que eu tenho te ensinado. E é isso que ele fez, para quê? Para deixar exemplo para a gente. A Bíblia fala que Jesus Cristo aprendeu a obediência através das coisas que sofreu. Quem pensa que isso aqui é um sofrimento? E Jesus continua obediente. Eu tenho uma obra para fazer. Não importa o que vão falar, eu vou continuar fazendo. Jesus Cristo então, ele vai. E ele vai seguindo então, e você vai ver aqui que ele vai passar por uma viagem. Ele vai chegar aqui no versículo 7, ele vai chamar os 12, e ele vai dar instruções para esses 12. Esses 12 vão passar por um ministério de cura, de libertação. Os 12 eles vão libertar, vão curar, vai ter um monte de coisa acontecendo. Jesus está mandando esses caras, os discípulos eles estão indo ministrar, estão indo fazer o que ele está mandando, e de repente, gente, isso aqui são lições sérias que a gente precisa tirar das Escrituras, porque a minha vida e a sua vida é assim. A minha vida e a sua vida é movida por altos e baixos. Jesus está curando enfermos, está ressuscitando mortos, ele está aqui, ele chega na terra dele, tem comparação, tem rejeição, tem incredulidade, não faz milagre, ele cai, vai lá embaixo. Agora Jesus está dando instrução para os seus discípulos, eles estão indo, estão fazendo as coisas, Jesus de novo está aqui em cima. E agora o que acontece? Seu primo, João Batista, é assassinado. Vocês sabiam que João Batista é primo de Jesus? É primo. Por isso que eu perguntei, quem aqui passou luto na família? Quem aqui chorou com a família? No meio disso, ele enviando os seus discípulos, a Bíblia vai dizer que chega a ele a notícia. Você vai ver lá no livro de Mateus, vai falar que chegou para ele a notícia. Aqui nesse capítulo, aqui em Marcos, não fala que ele foi avisado. Mas lá em Mateus vai falar para a gente que ele foi avisado.
que o rei Herodes manda decapitar João Batista. Tira a cabeça dele, entrega a cabeça dele numa bandeja. E diz que os discípulos de João Batista, ao pegarem o corpo dele, levaram o corpo de João Batista e automaticamente, logo depois de pegar o corpo dele, foram lá avisar Jesus. Jesus está nesse momento sozinho, no momento que ele mais precisa de alguém. Ele estava sozinho. Lembra, ele tinha acabado de enviar os 12 numa missão. Ele não tinha ninguém. Não tinha um amigo perto para ele chorar. Não tinha um amigo perto para consolar ele. Não tinha alguém com quem ele pudesse abrir o coração nesse momento. Ele mesmo tinha enviado esses caras. E ele vai passar pelo luto. E ele vai passar por essa dor. E olha o que vai acontecendo. Versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Nessa hora em que Jesus está sofrendo ainda o luto, que Jesus ainda está sofrendo com a notícia, com a perda do seu primo, os apóstolos estão voltando cheios de euforia, porque eles foram pregar, eles viram demoniados sendo libertos, eles viram enfermos sendo curados, eles voltam, Jesus, tal, nós chegamos, o negócio foi muito bom, e Jesus nessa hora está em luto. E olha o que ele fala: cara, vamos sair um pouco daqui, vamos achar um lugar quieto para a gente descansar. Quantos aqui acham que Jesus estava cansado nesse momento? Olha aqui o versículo 31, e ele disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. Quantos já experimentaram que essa vida de altos e baixos emocionais, elas cansam a gente? Quantos já experimentaram que essa vida de um dia está rindo, no outro dia está chorando? Quantos já experimentaram isso, que hoje é só vitória, amanhã é só luta? Quantos já passaram por momentos em que você pensou em desistir, que você pensou que não queria mais? Quantos já chegaram num momento da vida em que, ao abrir os olhos de manhã, você se questionou: por que eu tenho que acordar mais um dia? Porque eu estou cansado. Quantos já chegaram a se questionar se valia a pena sair da cama de manhã e ir para o seu trabalho, porque era mais um dia? Cara, e o que eu faço parece que não tem relevância nenhuma na vida de ninguém. Quantos já chegaram ao momento, como Jesus, falando: eu preciso sair um pouco, eu preciso parar, eu preciso descansar. É com você que eu estou falando. E essa palavra é uma palavra que vai trazer um impacto tal, porque nós já vimos alguns princípios aqui. Não importa o que estão falando de você, mesmo assim, continue fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. E agora outra lição: não importa se você perdeu, é hora de você ganhar em outra área. Jesus Cristo então ele fala: vamos sair um pouco. E aí o que acontece? Eles vão saindo e eles encontram uma grande multidão. Quantos aqui estão esperando um momento de descansar e encontram uma grande multidão? Vocês já passaram férias na praia no verão? Que delícia! Você chega lá, dia 3 de janeiro, você fala: agora eu vou descansar. Aí você chega na praia, tem 8.437.224 pessoas, todas elas fumando, bebendo, ouvindo música na maior altura, aquelas caixas de som JBL aqui, a outra atrás, e uma é um funk, a outra é um sertanejo, e pum, 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 Joquebede, você não vai morrer, pum, 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 pum. Pá, você fala: cara, eu só queria um pouco de paz e tranquilidade, e pam, 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 pam. Filma minha dancinha aí que eu vou ganhar o duzentão. Pá, 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 pá. Você já experimentou isso? Sim ou não? Na hora que você mais está precisando descansar, tem uma multidão. Você que está aqui na igreja servindo, você às vezes está cansado. Você está servindo, você é um líder de célula, você é um líder de ministério, você está servindo aqui nessa casa. E às vezes você fala: cara, estou cansado. E na hora que você fala: agora eu vou descansar, o telefone toca, e é um liderado teu, que o bicho está pegando lá na casa dele pior do que estava pegando na sua.
É verdade, sim ou não? E você tem que sair de casa, você tem que ir lá atender. Quando você está pensando, puxa, agora eu vou parar um pouco, vou descansar. E aí, toca o telefone. Isso acontece com muita frequência. Por quê? Porque Deus tem para nós nos esticar, nos forçar, para que de nós possa sair vida, para que de nós possa sair propósito, para que de mim e você, nós possamos entender que nós não vivemos para nós mesmos. Jesus, ele vai chegar e vai encontrar uma multidão faminta. Eu acho muito legal isso aqui. Já até me perdi um pouco do meu esboço, mas não tem problema, vamos lá. Jesus, ele chega cansado, lembra lá, ele tinha falado, vamos tirar uma hora para a gente descansar, vamos num lugar que não tem ninguém. Ele chega num lugar que ele acha que não tem ninguém, tem uma multidão esperando ele. O bicho está pegando, a festa já está pronta de novo, está tudo armado. Ele chega no lugar, ele vai ensinar de novo, ele vai fazer de novo aquilo que ele foi chamado para fazer. Né? Lembra, eu falei, não importa o que estão falando de você, mesmo assim, continue fazendo aquilo que Deus te mandou. Não importa se você perdeu, mesmo assim, continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Não importa o cansaço, levanta. Está pensando em desistir? Posso falar, eu já pensei em desistir mais do que vocês. Mas Deus, ele nos dá força, ele nos capacita. E ele chega então no meio dessa multidão aqui. E ele ensina. Daqui a pouco os discípulos vêm para ele de novo. Olha comigo lá no versículo 37. E ele fala assim, porém, deixa eu ver aqui do 35. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar. E já avançada a hora, Jesus, ele deve estar pensando, eu sei que é deserto, eu vim aqui para ficar quieto, para poder descansar. E tem um monte de gente aqui. Despede essa multidão para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, eles comprem para si o que comer. E aí Jesus respondeu, dai-lhes vós mesmo de comer. A gente, às vezes, eu lia muito esse versículo com a voz santa de Jesus. Você já leu o versículo com a voz santa de Jesus? Você tem uma voz santa de Jesus na sua cabeça? Não, eu tenho uma. Dai-lhe vós mesmos de comer. Uma voz bonita, grave, santa. Né? E aí, Jesus, você está cansadão aí, né, velho? Você estava querendo descansar, estava querendo orar um bocado, estava querendo chorar, seu primo morreu, mas nós não estamos dando descanso para você. E agora é o seguinte, ó, tem uma galera aí que está com fome, já está ficando de noite. O que nós vamos fazer? E aí, cara, eu lendo isso aqui agora, esses dias, eu vejo Jesus falando com a voz tão cansada. Vamos lá, Jesus, o que vocês vão fazer? Dá vocês mesmo de comer para ele. Você já falou cansado assim? Quem tem filho pequeno aqui sabe. 3 horas da manhã, nesse frio, 4 graus. O neném chora. A mãe cutuca você e fala, é tua hora de ir lá. Dá você mesmo de mamar para ele lá, mulher. Não aguento, eu tenho que levantar às 6 da manhã. Você está cansado. Mais uma célula. Você chegou cansado. Tem célula hoje, você tinha esquecido. Mais uma célula. Vai alguém lá fazer a célula no meu lugar. E assim a gente. Jesus está cansado nesse momento. Ele fala, dá você mesmo de comer. Então, gente, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? É que ficar cansado, querer parar um pouco e descansar, não é pecado, não é errado. Nós precisamos desse descanso, nós precisamos dar uma parada. Jesus, ele está clamando aqui por um tempo, olha, vamos sair, vamos descansar um pouco. Ele só não está conseguindo, por quê? Porque o ministério, aquilo que Deus tem nos confiado, as pessoas que Deus ama e tem confiado a nós, é mais importante do que o meu repouso, do que o meu conforto, do que a minha série na Netflix. Pessoas são mais importantes do que o processo. Pessoas são mais importantes do que o meu entretenimento. Não é errado ficar cansado. O errado é se entregar e não cumprir o chamado que Deus nos tem feito para servi-lo acima de tudo, qualquer coisa. Então, uma grande multidão faminta.
E aí Jesus então fala isso. Leia nessa entonação cansada que você vai entender. Dá você mesmo aí de comer para eles. Veja aí o que tem. Aí trouxe, ele então orou, ele multiplicou. E ali as pessoas comem. E aí vão todo mundo, comeu. Quem aqui tem célula em casa? Você tem célula em casa? Você faz lanche na sua célula em casa, não? Faz lanche? Quantas pessoas tem na sua célula? 5.000, não? Não, né? Bem menos, né? E fica bagunça na sua casa, não? Fica, né, Eli? Fica, né? Lá em casa tinha célula também. Muito tempo nós tivemos célula. Meu Deus, quando acabava a célula, aí a gente tinha feito uma nega maluca, um Guaraná Antártica geladinho. Aí o Guaraná ficava fora da geladeira, ele ia esquentando. Aí no final da célula, aí a irmã ia abrir o Guaraná voava na minha cortina. Quando você já viu um Guaraná que ele explode? Tchá! Ele suja tudo a cortina. E vem as crianças e pega a nega maluca e vai sujando tudo. A sala de nega maluca, todo mundo pisa naquilo, fica uma doideira e você fica olhando assim, caramba, vai dando 10, 11 horas da noite, você fala, eu tenho que limpar tudo isso depois que vocês forem embora, né? E vocês não vão embora. Desculpa o pessoal que foi da minha célula aí, mas é verdade. É assim, você fica olhando, você fala, cara, o pessoal não vai embora, está ficando tarde, eu tenho que levantar amanhã cedo, e o chão está tudo sujo, está cheio de nega maluca, a cortina está com guaraná, e até os brinquedos que as crianças trouxeram, está tudo esparramado na cozinha, e aí você está querendo descansar. E Jesus agora, ele fala com os discípulos dele, os discípulos vão lá, pegam, recolhe o cesto lá, 12 cestos, cheio de coisa, e eles vão tal, e aí Jesus ele fala que vai despedir a multidão, o discípulo fala, não, nós vamos arrumar essa bagunça aqui, deixa, nós vamos arrumar. Jesus, que ele está tão cansado, irmãos, olha o que ele fala, leia comigo aqui no versículo, logo depois aqui disso, que ele fala assim, ó, no versículo 45, olha comigo, logo em seguida, Jesus compeliu, outra versão fala, Jesus insistiu com os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Jesus está falando, olha gente, eu estou cansado, dá um tempo, pega esse cesto desses negócios, guarda esse peixe, guarda esse pão, entra nesse barco agora e vai. É isso que a Bíblia está falando. Você não lê com essa entonação, porque a gente, às vezes, a tradução no português, ela perde o significado. Fala que Jesus obrigou, que falou. Esse verbo que Marcos está usando aqui, fala que Jesus obrigou os caras com força. Ele veementemente insistiu com os caras. Você sabe o que é veementemente insistiu? Vocês entram nesse barco agora! Isso é veemência. É sem ser grosso, sem ser violento, mas com uma autoridade um pouco com raiva. Vocês entram nesse barco agora e vai lá para o outro lado. Eu arrumo essa bagunça aqui. Deixa que eu passo o pano aqui no chão, deixa que eu limpo a cortina. Sabe por quê? Porque eu quero que vocês vão embora, porque eu preciso ficar sozinho. Eu preciso descansar um pouco. Eu preciso chorar a perda do meu primo. Eu preciso chorar a rejeição que eu sofri na minha casa. Eu preciso de um tempo para assimilar porque eu não consegui fazer milagre lá na terra da minha parentela. Eu preciso assimilar porque ficaram me comparando com meus irmãos. Eu preciso assimilar porque ficaram me julgando e me rejeitaram. Eu preciso desse tempo. Eu preciso desse tempo. Você precisa desse tempo? Hoje é a hora. Jesus está aqui. Ele veio trazer para você conforto e segurança. Ele veio trazer para você uma palavra que vai impactar a tua vida, dizendo, eu estou aqui. E Jesus então, ele bota os caras, ele toca os caras. Vão agora! E os caras entram no barco e eles seguem para um destino. Quantos aqui sabem que Jesus tem um destino profético para você? Quantos aqui sabem que Jesus, às vezes, ele insiste com você para que você chegue ao destino que ele tem para você? Quantos aqui sabem que eu e você, às vezes, nós retrucamos com Cristo e queremos ficar quieto no mesmo lugar e não queremos sair, por quê? Porque ali estava bom, tinha muita gente, tem muita comida, tem muita festa, tem muito ensino, estava bom o culto de Jesus no deserto. Estava multiplicando, tinha comida em abundância, tinha um montão de gente.
Agora, Cristo tem um destino profético para mim e para você. E muitas vezes Ele precisa insistir comigo e com você. Não fica parado aqui. Vai! Vai! Só que esse caminho, ele tem algumas surpresas. Quantos já perceberam que você tem um destino profético? E muitas vezes você recebe palavras proféticas, você entende nas Escrituras o que você tem que fazer, mas muitas vezes eu e você, muitas vezes não, todas as vezes, 100% das vezes, Jesus ele não relata o que vai acontecer no caminho. Ele só fala onde quer que você vá. Cadê a menina dentista? Você vai ser uma dentista, estou te dando um consultório, olha que bonitinho. Mas já vou te avisando, tem um monte de coisa no meio do caminho aí que você não consegue saber o que é. É verdade, sim ou não? Deus tem um destino para você. Deus traz uma palavra para você. Você vai ser um missionário. Eu vejo você alcançando as nações. Eu vejo você, e você, uau, você é missionário. Amanhã eu vou para a Índia, vou para a China. E não vai. E passa um ano, passa 2, passa 3. Fala, Deus esqueceu de mim aqui. O Senhor não esqueceu, Ele tem um destino profético para você. Mas você precisa entrar no barco. Você precisa entrar no barco. Mesmo que Ele inste com você. Mesmo que Ele te obrigue. O que eu preciso fazer, Senhor, para eu sair do lugar onde eu estou e alcançar o lugar que o Senhor tem para mim? São perguntas que eu e você precisamos fazer aqui essa noite. E aí diz na palavra de Deus, que aí ele então conseguiu ficar sozinho. Leia comigo ali o versículo 47. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar. Desculpa, volta um pouquinho no 46. E tendo despedido os discípulos, subiu ao monte para orar. Agora Jesus conseguiu o que ele estava querendo já há muito tempo. Ele mandou os caras, vai embora. Agora ele ficou sozinho. E agora ele vai para o lugar aonde ele queria estar. Ele vai para os pés do Senhor. Não há lugar melhor, querido, para estar do que aos pés do nosso Deus. É ali que Jesus vai. É ali que ele encontra conforto, é ali que ele encontra consolo, é ali que ele encontra a renovação das suas forças. É ali que Jesus ele encontra algo que é tão maravilhoso, que a Bíblia fala que o melhor lugar que tem para eu e você estarmos é aos pés de Jesus. Mateus 15:30, não precisa nem, só anota aí se você gosta de anotar. Mateus 15:30 vai falar de multidões que traziam coxos, que traziam cegos, que traziam mudos, que traziam aleijados. Quanto concordam comigo que essas pessoas estão em situação muito pior do que eu e você? Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão passando por dificuldades físicas, pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão cansadas, que estão frias na fé. Quando eu estou passando por tudo isso, quando eu me vejo caído, quando eu me vejo pecando, quando eu me vejo negando ao Senhor que me resgatou, quando eu me vejo em momentos em que a minha fé não é mais suficiente, quando eu me vejo em momentos pedindo a Deus um sinal, porque aquilo que eu creio já não está me dando forças mais para continuar, quando eu me vejo em situações em que me vejo cocheando entre eu vou para a rede jovem ou eu vou para outro lugar, quando eu me vejo cocheando entre os pensamentos, hoje eu vou na célula, ou eu vou para outro lugar. Quando eu me vejo pensando essas coisas, o melhor lugar que tem para eu estar é aos pés de Jesus. E aos pés do Pai, aos pés do Senhor, foi aonde Jesus foi, subiu o monte para orar. Quando eu estou desanimado, quando eu estou pensando em morrer, quando eu estou pensando em desistir, o melhor lugar que tem para eu estar é aos pés do Senhor. Mas a Bíblia também vai tratar de um outro grupo, um outro tipo de gente. Vai tratar de um gerazeno, um gadareno, que foi liberto de uma legião de demônios. Vivia pelado nos cemitérios, arrebentando as correntes, se ferindo, gritando, ferindo as pessoas. Estava totalmente possesso, mas Jesus chega naquele lugar, lança uma palavra, liberta aquele homem, milagrosamente.
Agora esse homem está cheio de fé, eu quero ir junto com Cristo, aonde Ele for eu vou dar minha vida por Ele, eu quero servi-lo, eu quero dar tudo que eu tenho, porque foi Ele que me libertou, eu sei de onde Ele me tirou, eu sei que meu Redentor vive, e um dia Ele vai se levantar nessa terra. Quando eu estou cheio de fé, quando eu estou em chamas para Deus, quando eu estou pensando no impacto, em qual impacto que eu vou causar nesse bairro, quando eu estou pensando que a minha fé, sim, ela é suficiente, quando eu estou pensando, sim, eu preciso levar esse nome, eu preciso levar esse fogo, eu quero cumprir meu chamado, tem um lugar que é o melhor lugar para eu estar, que é aos pés de Jesus. Não importa o teu momento emocional, não importa se você está vindo de milagres e de maravilhas, não importa se você está lá embaixo, passando por rejeição, por morte, por luto, por dor, não importa, o melhor lugar para você estar é sentado aos pés de Jesus. Quando Cristo vai para o monte orar, e Ele começa então a buscar no Senhor, a Bíblia fala, renovai-vos. Fortalecei-vos, pois, no Senhor e na força do seu poder. O Rivotril vai embora, o lítio vai embora, o Depakote vai embora, tudo isso vai embora. Sabe por quê? Porque você se renovou no Senhor e na força do seu poder. Não estou falando para ninguém largar remédio aqui, tá? Estou falando de algo que aconteceu comigo, 4 anos, 8 internamentos em clínicas de recuperação, psiquiatra, psicólogos, remédios psicotrópicos, eu sei do que eu estou falando. Quando eu voltei para Cristo, quando eu me sentei aos pés do Senhor, que eu entendi que Ele era o melhor lugar para mim, eu comecei a orar, Senhor, eu não quero mais tomar esses remédios, não quero mais tomar esses remédios, e eu comecei a orar. E durante 2 anos, não foi de um dia para o outro, durante 2 anos o psiquiatra foi me dando alta dos meus remédios. Tirou o amato, tirou o lítio, foi tirando, foi tirando, foi tirando. Enfim, uma hora, depois de 2 anos da redução das doses, acabou. Livre, chega, depressão, vai embora. Pensamento de morte, vai embora. Acabou, chega. Jesus Cristo tem libertação para você, querido, nessa noite. Oh, Senhor, aleluia. Quando Jesus então chega lá para orar, sabe o que a Bíblia fala? Lá em Jó 42:10 fala assim, ó: Deus mudou a sorte de Jó. Deus mudou o destino de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. A intercessão te leva num lugar em que Deus muda a tua história. Enquanto você intercede por outras pessoas, Deus muda a sua própria história. Jesus Cristo, Ele está lá no monte. Jesus Cristo, Ele está lá orando pelos amigos dele. E a Bíblia vai falar então que lá de cima do monte, olha o que aconteceu aqui. 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Jesus está lá no alto do monte, Ele já se consolou. Ele já se confortou. Ele já descansou aos pés do Senhor. Agora Ele pode voltar os seus olhos para a necessidade dos outros. E lá do alto do monte, Ele vê os discípulos se batendo com uma tempestade. E diz que ventos contrários vinham contra eles. O verbo usado aqui é o mesmo que estar sendo torturado em grande aflição. Gente, não era um vento qualquer. Olha o verbo que é usado aqui. Ele viu os discípulos sendo torturados e em grande aflição, porque os ventos lhe eram contrários. Em grande aflição, por quê? Porque as situações da vida estavam vindo contra eles. Às vezes eu e você somos assim. Às vezes é um acidente de carro, um prejuízo financeiro, uma empresa que precisou fechar. Às vezes uma gravidez inesperada, às vezes uma recaída. Às vezes uma repetição do mesmo pecado que há tanto tempo vocês têm lutado contra.
Situações da vida que te fazem ficar meio pressão baixa, são situações que chegam e são contrárias ao seu avanço, são contrárias a você alcançar o destino que Deus tem para você. Quantos aqui estão lembrados que Jesus insistiu com os caras para ele entrar no barco? Jesus insiste, mas Jesus não entra. Jesus deixou os caras indo sozinhos. Ele buscou o consolo, o conforto no Pai, e de repente lá de cima ele vê os caras sofrendo. Como eu falei, Jesus falou com eles, vocês têm um destino, vocês vão chegar do outro lado, mas ele não falou o que tinha no meio do caminho. Jesus não falou, vocês vão chegar do outro lado, mas vai ter uma tempestade que vai torturar vocês de dor. Se fala isso, eu não entro. Você entra nesse barco? Fala a verdade para mim. Você vai entrar aqui, você vai chegar lá em Betsaida, mas no meio do caminho vai vir uma tempestade que vai ser tão feroz, que vai ser como se você estivesse sendo torturado. Você vai, Wagner? Nem eu. Jesus, ele tem um destino profético para mim e para você. Mas esse destino tem um caminho, e nesse caminho nós passamos por ventos contrários, nós passamos por situações. Mas quando eu vou para o meu secreto, quando eu vou para os pés do Senhor, quando eu começo a tirar os olhos de mim mesmo e poder enxergar a situação do outro, eu consigo então ver a necessidade do outro, que é além da minha. Eu consigo enxergar, e ao ler a atitude que Jesus tem, gente, é isso que me ajuda a caminhar e a levantar todo dia. Porque eu também tenho meus pensamentos de desistência, eu também tenho meus pensamentos de querer sumir. Às vezes eu tenho meus pensamentos de querer 6 meses de férias numa ilha paradisíaca lá na Suíça. Na neve, com frio, para ninguém me achar. Você já viu os Instagram da Suíça? Ah, eu queria ficar lá naqueles lagos, aquelas montanhas congeladas. Eu tenho meus dias assim também, mas sabe o que me ajuda a levantar naquele dia? Sabe o que me ajuda a caminhar? Sabe o que me ajuda a não desistir? É ler essa passagem e ver o que Jesus fez. Porque a Bíblia fala, ele viu e ele foi. Você está aqui hoje, às vezes você está num barco que está passando por chuvas fortes, que estão trazendo tribulação. Às vezes você está passando aqui e você está sofrendo com rejeição dentro da tua casa. Às vezes você está sentado aqui e você é aquele que sofreu comparações, que sofreu dores, que sofreu lutos. Às vezes você está aqui e você é o cara que está vendo os ventos contrários vindo. Às vezes você está aqui e foi você que sofreu a perda financeira, foi você que sofreu a traição, foi você que seu amigo falou mal de você e ficou sabendo aqui agora. Foi você que alguém te feriu. E às vezes você está aqui chateado, pensando, eu não vou voltar mais nessa igreja, eu não vou voltar mais aqui, eu não vou mais naquela célula. Eu quero dizer para você, Jesus, ele está te olhando. Ele viu a tua aflição, ele viu a tua necessidade, e ele vem ao teu encontro, ele não te abandona, ele não te deixa sozinho. No versículo 48, a Bíblia fala, vendo que os ventos eram contados, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. Jesus viu, Jesus veio. E os discípulos então olham, veem ele andando por sobre as águas, gritam assustados, é um fantasma. E mesmo que muitas circunstâncias você possa estar temendo, você possa estar com medo, você possa estar falando, agora o meu barco vai afundar. Jesus Cristo, ele vem por sobre as suas circunstâncias. Ele vem andando por sobre as águas, e as águas aqui dizem isso. Ele é superior aos problemas que me afligem. Ele é superior àquilo que me ataca. Ele é superior àquilo que me causa aflição. Ele é superior àquilo que me fez querer desistir. Ele é superior a tudo aquilo que me fez pensar que eu ia morrer e que eu ia naufragar. Ele é acima da minha situação. Ele é acima dos meus sentimentos. Ele é acima das minhas emoções. E ele vem acima disso. E ele olha para mim e para você e diz, não tema, sou eu. E ele entra no meu barco, e ele entra no seu barco, e a tempestade se acalma. Abra o teu coração para Jesus entrar no teu barco hoje. Quero chamar já os músicos para virem. Ele se aproxima, ele se importa. Versículo 50 diz, todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Versículo 51 diz, e subiu ele para o barco para estar com eles, e o vento
cessou. Querido, quando Jesus entra no barco, o vento cessa. Querido, quando Jesus entra no barco, um homem que estava afundado em drogas se torna um homem liberto. Queridos, quando Jesus entra no barco, um homem que era um ladrão se torna agora um homem trabalhador que provê sustento para sua casa, para sua família. Queridos, quando Jesus entra no barco, um homem que estava tentando se matar se torna portador de vida. Quando Jesus entra no barco, as tempestades, ela se acalma. E ela cessa. E vai cessar na tua vida. Tem tempestade aí hoje? Tem turbulência aí hoje? Tem dúvidas aí hoje? Hoje é o dia que Jesus vai entrar no teu barco. E essas tempestades vão cessar. Não apenas parar, mas vão cessar completamente. Versículo 53 diz: estando já do outro lado, chegaram na terra. Queridos, por mais que as situações contrárias da vida venham nos afligir, por mais que situações que às vezes são contrárias a nós, parece que são aflições que nos torturam o nosso emocional. São tentativas, e as coisas não acontecem. Nosso olhar vai diminuindo, nossa alegria vai murchando, a tristeza parece que vai se instalando. Mas com Jesus Cristo no barco, essa tempestade vai embora. E o mais importante, você chega do outro lado. É só a tempestade. Vai passar. É só a tempestade. Jesus está no barco. Vai passar. Vai cessar. Vai acabar. E você vai chegar do outro lado. 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 E sabe o que acontece quando você chega lá do outro lado? Olha que maravilha. É isso aqui que dá força para a gente, querido, continuar. Olha o que acontece quando eu chego do outro lado. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Quem que passou pela tempestade? Quem que foi fustigado, afligido, torturado por aqueles ventos? Agora, quando eu chego lá, quem que eles reconhecem? Jesus. O reconhecimento não vem para mim. Hoje foi lido esse versículo aqui. É legal quando as coisas vão encaixando, né? Verão as tuas obras. Eles verão que você chegou do outro lado. Verão as tuas obras, mas glorificarão o Pai que está no céu. A glória não é para mim, o aplauso não é para mim, a satisfação não é para mim, o elogio não é para mim. Quando eu chego ao meu destino, quando eu chego aonde Deus tem para mim, olha, você está no lugar certo, na hora certa, sentado na cadeira certa. O reconhecimento não é para vocês. Eles vão ver vocês, mas é Ele que vai falar para Jesus trouxe vocês até aqui. Para Ele a glória, para Ele a honra, para Ele o louvor. Fica em pé comigo. Nós alcançamos o nosso destino. Todos podem reconhecer aquele que esteve no barco conosco, dirigindo o curso da nossa vida, porque Ele nos viu e Ele veio ao nosso socorro, porque Ele se importa, porque Ele nos salva, porque Ele faz a tempestade cessar, porque Ele faz as aflições saírem. Eu chego ao meu destino, Ele é reconhecido. E agora o que vai acontecer no versículo 56, aonde quer que eles entrassem, nas aldeias, cidade ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E todos os que o tocavam eram curados. Eu fui curado. Eu toquei. Estende a tua mão.
Toca nas vestes dele agora. Todos que tocarem. Jesus está passeando aqui. Jesus está passeando aqui. Oh, Jesus está passeando aqui nesse lugar. E as suas vestes enchem o templo. E aquele que tocar, todo aquele que tocar, será curado. Todo aquele que tocar, será curado. Toque nas vestes dele nessa noite. Você verá os ventos cessarem. Você verá as tempestades acalmando. Você verá o teu barco seguindo o curso do destino que Deus tem para você. E apesar das aflições e das circunstâncias, apesar dos julgamentos, apesar do sofrimento, você alcançará o teu destino profético. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Há um chamado do Senhor aqui nessa noite. Há uma palavra liberada aqui nessa noite. Há um mover de Deus, há um milagre de Deus preparado para você aqui nessa noite. Para você que tem sentido os ventos da aflição, para você que tem sentido o gosto da morte, mas também para você que sabe que está no caminho correto, está cheio de fogo e em chamas para Deus. O chamado do Senhor é para te aperfeiçoar, para te tornar melhor. O chamado de Deus é para te libertar, para que você não seja mais escravo das tuas vontades. O chamado de Deus é para trazer vida, e vida em abundância. Se você sente esse chamado nessa noite, sai do teu lugar, eu quero te desafiar, vem aqui. Tem um milagre do Senhor esperando por você aqui essa noite. Traz seu barco aqui na frente que Jesus vai pular nele. Venha. Venha, tem vida para você. Lembra, não há lugar melhor do que aos pés de Jesus. Esteja você em sofrimento ou em dor, ou esteja você em chamas para o Senhor, os pés de Jesus é o teu lugar. Para onde eu irei? Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Chamar o pessoal para vir ajudar a orar aqui. Você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Feche teus olhos comigo, igreja.
pessoas aqui nessa noite que têm sofrido das aflições da vida, têm passado pelas dificuldades, têm visto sim o cheiro da morte de muito perto. São pessoas que ainda não entregaram sua vida para Jesus, mas que precisam desesperadamente de um Salvador, que precisam desesperadamente que Jesus entre no seu barco. Eu quero fazer uma oração muito simples para todo mundo. Feche teus olhos, abre as tuas mãos, repete comigo e fala: Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos o controle e o senhorio da minha vida. Vem ser Senhor e único Salvador da minha alma, em nome de Jesus.